Olá, eu sou Marcelo Coutinho, eu sou autor do programa Vendas Neurais, especialista em vendas, e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está maravilhoso porque entramos no mundo das artes. Esse é um mundo maravilhoso que tem seu lado emocional, seu lado lúdico. Ana Guasque, gratidão. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui, tá? Obrigada. O seu tempo, né? Principalmente toda a dedicação que faz de você uma grande profissional. Obrigada a você pelo espaço, pelo convite. Perfeito. Ana, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória, em que momento que as artes entraram na sua vida e nunca mais saíram. Bom, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gaúcha mesmo. Gaúcha. As artes entraram na minha vida aos 4 anos de idade com balé, um balé clássico, e eu tive uma formação aí de vida inteira. Aos 15 anos eu já dançava profissionalmente, aí em uma companhia de balé contemporâneo, né? E também o teatro foi sempre junto, a representação foi sempre junto, né? O teatro sempre andou junto com a dança aí comigo. Também ali com 15 anos eu estreiei profissionalmente. Tenho aí, acho que uns 40 e tantos espetáculos no currículo. Que bacana! De dança e teatro. Graças a Deus, tenho bastante orgulho disso. A profissão de artista não é uma profissão fácil, né? É uma profissão aí que nos exige muita dedicação, né? Muito empenho, muita criatividade também para lidar com muita resiliência para lidar com as adversidades, né? E aí eu me sinto assim bastante feliz de poder criar, produzir, né? Eu dirijo também, escrevo, né? Agora recentemente em julho estava com um espetáculo no Sesc Pinheiros, Broken Cake, o Lar das Memórias Partidas, né? Fizemos temporada ali o mês de julho inteiro, às quintas, sextas e sábados. Também um texto meu, direção minha, e a gente segue, né? Vim para São Paulo em 2006, onde fui estudar na Escola de Arte Dramática da USP, que é uma escola de formação de atores bastante antiga, assim, de onde saíram... Bem tradicional, de onde saíram grandes nomes aí do teatro, da televisão, né? Na época, inclusive... Eles sempre disponibilizam 20 vagas, né? E na época, ali, minha turma 58, de número 58, nós éramos 600 e tantos candidatos, né? Então, nossa, foi uma felicidade imensa ter sido aprovada, né? E aí eu mudei minha vida inteira, assim, para São Paulo, ali em 2006, né? Mas eu já tinha uma trajetória consolidada em Porto Alegre desde 1995, que foi quando eu comecei profissionalmente lá, né? Enfim, trabalho muito aí com dança, com teatro, né, com TV, participei da novela Jesus, participei de algumas novelas na Globo, Força do Querer, mas a minha linha é mais aí mesmo o teatro, a dança, agora o cinema também, que estamos aí com algumas novidades. Tá, mas depois eu quero que você venha conversar com a gente. Sim, com certeza, com certeza. E aí a minha trajetória ela vai muito assim como que eu vou te dizer, no potencial da criação como um todo, né? Então eu transito ali pelas diferentes áreas, né? Ok. Ana, pelo que você comentou, assim, desde os 4 anos de idade, você acredita em você? Olha, porque isso é muito importante. Eu vou te dizer uma coisa. Tá. Dizer, você acredita em você, isso é o ideal. Isso deveria ser, ser algo normal. Mas a gente sabe
que o processo, o percurso de acreditar em si mesmo, ele tem diversas nuances, ele tem altos e baixos, né? E é assim com todas as pessoas, é normal, né? Então, todas as pessoas têm momentos de fragilidade, têm momentos de fortalecimento e tem momentos que precisam resgatar o seu fortalecimento, né? Encontrar a sua força em algum lugar, né? Eu acho que quem escolhe a arte como profissão tem algumas fragilidades com as quais não consegue lidar, né? Assim, não consegue entender às vezes, e essas fragilidades podem ser múltiplas, às vezes uma sensibilidade um pouco maior, às vezes uma outra forma de ver o mundo, às vezes um grande trauma, às vezes, sabe, são múltiplas as coisas que podem, né, levar uma pessoa para diversos ramos profissionais, né? Quantos médicos decidem ser médicos porque presenciaram uma situação, né, muito dramática? Verdade. Né? Então isso assim, desde os 4 anos você acredita em si mesmo. Acho que em muitos momentos eu acreditei, em muitos momentos eu não acreditei, e eu tive que buscar ali com muita humildade uma forma de me encontrar, me achar, e o palco ajuda muito. Assim, eu sou muito grata ao que o teatro e a dança me trazem, tanto como bailarina como atriz, né, e criadora. Então, eu sou muito grata. Acho que o teatro e a dança me ajudam a acreditar num mundo melhor. Mais do que acreditar em mim mesma, acreditar que eu posso contribuir para um mundo melhor. Legal, muito bom. Ana, porque é verdade, quando é muito jovem, falar a palavra resiliência, muitas vezes não consegue absorver, né, o entendimento. Exato. Mas ele vai entrando na prática, né, do dia a dia. Uma forma boa de compreender o significado de resiliência é pensar num elástico. Isso. Um elástico, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Alongamento, não é? Ok, Alongamento. Eu tive um professor na Escola de Arte Dramática da USP, Yakov Hiller, e uma vez ele me falou uma coisa que foi muito importante para mim. Eu estava com algumas questões, né, e a atriz, a dramaticidade da atriz, e batendo a cabeça com algumas coisas, né, batendo de frente. Sim. Ele me disse: Ana, você já viu você sabe como é uma árvore, um eucalipto? Eu disse: não. Aí ele disse: o eucalipto tem um tronco muito grande, muito robusto, muito, como é que ele falou, não me lembro exatamente o termo que ele usou, rígido, tem um tronco muito rígido. Aí sabe o que acontece quando dá uma ventania, um temporal? O eucalipto quebra. Agora, sabe o que acontece com o bambuzinho? Você olha aquele bambuzinho fininho, assim, ele vai, ele volta com o vento. Exato. Aí vem o temporal, vem a tempestade, o bambuzinho se dobra inteiro até o chão. Aí ele volta, ele continua ali intacto, né? Ao contrário do eucalipto, que é muito rígido e quebra. Então é uma boa imagem para o entendimento da resiliência. E eu, como sou da área de exatas, engenharia, a gente sempre fala assim, resiliência é você pega um bloco de ferro, que realmente é muito rígido, né? Você não dobra ele nada, mas sobre grande aquecimento, você consegue dobrar. Né? E aí exige esse esforço todo. Né? E o ser humano, cada um tem o seu grau de resiliência. Cada um tem que saber qual o seu momento, né, de querer ser o melhor. É muito importante. E praticar, né? A resiliência a gente pratica, né? Exatamente. A gente pratica. Então, uma pessoa muito estourada não aguenta uma contradição, um choque de opinião, né? Não suporta que alguém pense diferente, né? Já vai estourar, vai brigar, né? Ouvir a pessoa, entender que o outro é diferente, aceitar que o outro é diferente, tudo bem, é bom que
pensem diferente, é bom ter multiplicidade de pensamento, né? Pluralidade, isso é resiliência também, né? E não deu por aqui, vai por ali, isso é resiliência. Tentou ali, vai ficar batendo a cabeça, quem sabe se for por esse outro caminho dá certo. Verdade. Olá, e nas artes, principalmente a dança, é a repetição, né, que vai fazer a pessoa se tornar melhor. Cada vez que ela... e eu sei que aí os pés das bailarinas doem, né? Então tem que ter um esforço muito grande aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Kendi. Tem diversas linguagens de dança, diversos estilos, se chama assim, né? Que linguagem é a linguagem, as artes cênicas, o teatro, tem os segmentos, né? Mas a dança a gente reparte por estilos, né? Então tem diversos estilos de dança, né? Tem estilo de dança que vai exigir um condicionamento técnico X e outros que não. Então, por exemplo, eu venho do balé clássico, mas tem outros estilos, tem o hip hop, tem as danças populares, tem as danças brasileiras, tem aquela quantidade imensa de danças de rua, né, de danças urbanas, né, tem as danças de salão, olha quanta coisa tem, né, tem as danças folclóricas, né, então tem muitas modalidades de dança, né. Falando em relação à minha trajetória, que começa ali com o balé, que segue, que até hoje eu faço meu balé, viu? Todos os dias eu faço minha olhinha, adoro esticar meu pezinho, o pé pede a sapatilha de ponta, o pé pede mesmo, né? Então, assim, o balé, por exemplo, a gente tem ali o balé que surgiu num contexto histórico ali, século XVII, na corte, ele tem uma série de coisas ali, né, de um elitismo, né, por ser uma dança originária na corte, tinha como objetivo separar os nobres do povo, né, das danças populares. Então ele nasce com esse propósito. Ele vai se constituindo uma metodologia, né? Aí vão surgindo as diferentes escolas. Isso assim, um apanhado muito rápido, né? Você vai ver muitas bailarinas com os pés machucados, pelo excesso, né, de treinamento, pelo excesso do uso da sapatilha de ponta, pelo excesso dos ensaios, especialmente se é uma bailarina que dança numa grande companhia clássica. Mas hoje em dia, assim, ainda tem muito a mudar, mas hoje em dia o pensamento está mudando para um corpo mais saudável, para algo que não machuque, né? Aí a gente tem ali no momento seguinte, ali no pós-guerra, surge lá a dança moderna, né? A dança moderna, querendo, né, propondo uma ruptura com o formalismo do balé, justamente com essa questão, né, da dor, né? Mas também com uma técnica bem forte junto. Sim, a repetição é treinamento, né? Balé é treinamento, você vai entender o percurso do movimento, você vai aprender a fazer aquele percurso, você vai cair, bailarina cai, bailarino cai. Sabe, uma das coisas que a dança mais ensinou foi isso, cai, e aí tem duas possibilidades, ou fica no chão, ou levanta e tenta de novo. Né? Então, aí o balé traz isso, o balé traz muitos ensinamentos preciosos. Aí a dança moderna vem então para tentar trazer aí iniciar uma ruptura com o formalismo do balé, com outras criações, né? Com outro tipo de treinamento. Mas essa ruptura não se concretiza, essa ruptura vai se concretizar no momento seguinte, ali inicia no final da década de 60, década de 70, 80, com a dança contemporânea. E aí a gente entra numa outra questão com a dança contemporânea. A dança contemporânea, ela vai se aproximar muito das artes plásticas, né, nas suas metodologias de criação, e a dança, mas ela também pode estar muito próxima da metodologia técnica.
Mas ela não precisa ter como base técnica o balé clássico, ela pode ter como base técnica qualquer modalidade de dança. Inclusive, ela pode não ter base técnica, porque a dança contemporânea traz ela tem como propósito a criação através de um conceito, através de um pensamento, né? Então, dizer que isso que bailarina é acostumada com sofrimento, com a dor, pode ser que sim, pode ser que não. Eu, Ana, dando aula, eu tenho escola ali aqui na Lapa, minha escola de balé, Balé Anaguás, que fica na rua Pio 11.431, no alto da Lapa. Eu estou buscando uma outra metodologia de ensino do balé, né? Eu até brinco, eu digo, a aula de tal horário é a aula para bailarinas traumatizadas. A gente conversou antes aí. O que é o bailarina traumatizado? A bailarina... É muito esforço. A bailarina traumatizada que ela saiu, ela abandonou o balé porque ela não deu conta da sobrecarga, porque ela não deu conta do treinamento, porque ela não deu conta do método de algumas professoras, que às vezes é bastante cruel, que hoje em dia já não é, hoje em dia já está mudando com esse entendimento do que é assédio moral, do que é tortura psicológica, sabe? Esse entendimento, né? Do abuso psicológico. Então tem muita coisa mudando, graças a Deus, mais né? Humanizado, né? Tá indo por um caminho mais humanizado. Mas assim, eu já apanhei em aula de balé, né? Jovenzinha. Então, mas não, hoje em dia isso mudou bastante já, né? Mudou muito, mas tem muito para mudar ainda. Então, eu busco aí nas minhas aulas uma outra metodologia, um balé que é ensinado de uma forma afetuosa, de uma forma carinhosa. Não é nem mais lúdico, porque trabalha a técnica mesmo. De uma forma mais respeitosa. Ok, tá. Né? De uma forma mais... Respeitando alguns limites. Respeitando os limites, porém superando limitações. Que limite e limitação são coisas diferentes, né? Mas superando as limitações com carinho, sabe? Com tranquilidade, com maciez. Perfeito. Não, maravilhoso, viu? Maravilhoso. E isso precisa, principalmente você que tem escola, que você tem que ter alunos pagantes, né? Você não pode perder alunos, você tem que procurar fidelizar o máximo deles, né? E tem que criar um ambiente de harmonia, assim, porque aquele que era... Mas mesmo se não tiver alunos pagantes, onde não tem, pelos centros culturais, casas de cultura, trabalham muito com aulas gratuitas. O respeito, o afeto, o carinho, sabe? O respeito é por todos. Okay, né? bacana, quem paga e quem não paga, não é? Tem que ser com todo mundo. A humanidade, né? Sim, perfeito. Não, mas é bacana. E essa parte do treinamento, que eu acho que é com isso que as pessoas ficam cada vez melhores, né? É lógico que tem o desempenho individual de cada um, né? Nem todo mundo consegue trabalhar em equipe, então você tem que saber a harmonia desses momentos aí. E assim, realmente, todo espetáculo é extraordinário. E é como aprender música, né? Sim. Você estuda, estuda, e repete aquele acorde, repete aquela sequência de acorde. É a mesma coisa o movimento, né? A mesma coisa a dança. Porque né? tem que incorporar. Vai se apropriar, né? O corpo vai amaciando com aquele movimento, né? Vai se apropriando daquele movimento. Que bacana. Ô, Ana, você vê a Ana que estava lá em Porto Alegre e a Ana que está em São Paulo, é a mesma melhorada ou um pouquinho diferente? A gente muda muito, né? Que bom, né? Que a gente pode mudar, a gente tem essa possibilidade. Você já pensou em coisa chata se a gente não tivesse, se a gente não tivesse a possibilidade de se melhorar? Verdade. Tem gente que se piora. Isso. Como que você, quando surgiu a ideia de você começar a escrever roteiros e também dirigir espetáculos? Olha, eu sempre escrevi desde adolescente de uma forma muito tímida e sempre me deixando quietinho, assim, guardado. Tá.
Aí, em 2015, eu lancei um livro, um romance histórico, que chama Vitória, uma saga italiana no interior do Rio Grande. Tá. Um livrinho de 480 páginas. Depois você manda a foto da capa pra gente ver. Tá, claro. E esse livro conta a história verídica de uma mulher que criou uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E foi um trabalho de muita pesquisa. Né? Foram 2 anos de pesquisa e escrita, que foi o ano de 2013, 2014, março de 2015 eu terminei de escrever. Aí quando eu terminei, parecia que não tinha fim nunca. Quando eu terminei, terminei de madrugada, eu estava morando no Rio de Janeiro, que eu morei lá de 2013 a 2016. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu me ajoelhei no chão, era 3 e pouco da manhã, me ajoelhei no chão e disse, eu não acredito. Ai, eu não acredito, eu não aguentava mais, graças a Deus. Cheguei no fim. Aí você salvou, né? Aí terminei o livro. Aí depois, em setembro, eu comecei a fazer revisões, né, do livro. Eu fiz umas 10 revisões do livro, assim, de ajustes, né? Que é o lapidar. Sim, exatamente. Né? Eu fiz uns 10 tratamentos. E aí, chama tratamento, né, de texto. E aí lancei na Feira do Livro em Porto Alegre, naquele ano de 2015. E aí, dali em diante, eu comecei a escrever mais, né? Então, em 2018, eu estreiei um espetáculo, uma comédia, que eu escrevi o texto e que foi dirigida pela Grace Janoucas. Chama Vamos Falar de Amor, Amor. Uma comédia ótima, que assim, foi muito bem aceita pelo público, graças a Deus. E logo vou retomá-la também. Né? E aí depois dali em diante eu comecei a escrever, dirigir e a coisa só foi. Parabéns. Quantos roteiros você já escreveu já? Olha, não sei te dizer agora. Mas você fez um monte de espetáculos também, né? Sim, e lá em Porto Alegre mesmo fiz espetáculos de própria criação também, né, de dança, né? Então aí, né, a gente trabalha, eu trabalho 28 horas por dia. Maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, assim, tá na sua essência já passar por esse mundo e deixar um legado, né? Eu não sei se é exatamente isso, Ken. Um livro aí já. Eu acho que sabe o que é? É um compromisso. Acho que cada um de nós nasce com uma missão. Sim. Nessa vida, né? E eu acho que propósito de vida. Um propósito de vida, mas eu acho que tem muito a ver com... Você já ouviu a frase conseguir ser a melhor versão de si mesmo? Sim. Então acho que tem muito a ver com isso, sabe? De conseguir deixar alguma coisa boa para o mundo, sim, e conseguir contribuir. Isso a gente só consegue também se aprimorando, se olhando, se escutando, se corrigindo, se tratando, né? Conseguir deixar alguma coisa útil para o mundo, né? Conseguir fazer a sua parte, tornar o mundo um lugar um pouco melhor para se viver, né? Porque nós seres humanos, a gente também é animal, né? Nós somos uma espécie zoológica do planeta, não é? E temos aí a diferença nossa, talvez, dos cães, entre nós e os gatos, seja talvez que a gente consegue criar, né? Transformar a ideia em algo concreto, né? E isso faz com que o mundo seja o que ele é hoje, com essas grandes, né, transformações tecnológicas, a inteligência artificial, que a gente nem sabe onde vai parar isso, né? Então eu acho que é isso, sabe? Conseguir evoluir dentro da animalidade, né? Civilizar, né? Então, contribuir para a civilidade humana, eu acho
contribuir para que o mundo seja um lugar um pouco melhor, um pouco mais respeitoso, um pouco mais consciente, um pouco mais acolhedor. Né? Ana, qual foi o seu maior desafio até hoje que você teve que superar? Olha, muitos. Mas assim, o maior deles, é lógico que desde o primeiro você vai se lapidando para conseguir. Olha, eu vou te dizer o seguinte, a gente lida com desafios o tempo inteiro, ainda mais na carreira Sim. artística. Tá. Mas então eu diria que você sempre foi como água, um rio. Eu gosto muito do pensamento do Sun Tzu da guerra, que ele fala assim: o rio atinge os seus objetivos que aprendeu a contornar os obstáculos. Ah, que legal. Isso, gostei dessa imagem. Igual o bambuzinho. Isso, exatamente. Mas isso é um aprendizado também, né? Tem gente que já nasce com essa referência interior, né? Exato. Mas tem outras pessoas que precisam aprender isso. Aprender Né? isso. Eu precisei aprender isso. Eu batia muito de frente com as coisas. É que acho que todo mundo precisa de flexibilidade. A gente acaba, muitas vezes, aprendendo a ser muito rígidos, né? E bem sólidos. Aí na hora que precisar mexer alguma coisa, cai. Exato. É a mesma coisa lá do eucalipto. Exato. Perfeito. Ana, e quando que você começou a escola aqui? Olha, que nós abrimos as portas oficialmente foi neste ano, tá? No final, na metade do primeiro semestre. Mas que a gente está trabalhando para a abertura da escola já desde 2020, que a gente está ali no espaço, trabalhando. Aí deu a pandemia lá, teve a pandemia. A gente mudou no meio da pandemia, né? Nós começamos a estruturar a escola no meio da pandemia. E agora a escola está dando os primeiros passos, assim, está sendo muito bom. A gente convida todo mundo a ir lá fazer aula de dança contemporânea, de balé clássico, né? Tem aula para criança, para adolescente, para adulto, balé adulto, né? E tem aula de reestruturação corporal, que eu chamo de aula para tirar as dores. Trabalha com consciência do movimento, né? Tem bastante coisa. E no mesmo espaço funciona a Delvecchio Escola de Música, que é a escola de música do meu marido, Fernando Delvecchio, e ele dá aula de violão, guitarra, baixo, contrabaixo, teoria. Né? Que bom, aí já fica um espaço cultural realmente daquele bem harmonioso, né? Exato. Que bom. Ana, na pandemia, você chegou a dar aula de balé online ou não? Cheguei a dar aula online, algumas poucas aulas, eu estava mais concentrada com outros projetos, né? Mas sim, ali realizei o projeto Dança para Todos, através do edital PROAC, da Secretaria Estadual de Cultura, né? E ali foram desenvolvidas diversas atividades online de dança. Foi bem bacana. Que ótimo. E gratuitas. Certo, entendi. Porque quando tem o subsídio, aí é possível, né, a gente expandir de uma forma, né, possibilitar aulas gratuitas. Né? Não, mas esse projeto, socialmente, ele fica grandioso. Então é muito bom, né? Exato. Ele permite com que pessoas que não teriam a possibilidade, né, eles acabam entrando no projeto. Exato, e as aulas foram ministradas para pessoas de todo o estado de São Paulo, né? Então foi bem bacana, Pessoas lá diz aí, uma cidade bem longe. Que legal. Do estado de São Paulo, fizeram eu aula. sei que a cidade, eu não sei hoje, mas na década de 70, a menor cidade do estado de São Paulo chamava-se Rifaina. Ai, que legal. Porque ela não tinha nenhum telefone. Oh, meu Nenhum. Deus do céu. Puseram no orelhão. Oh, mas devia ter fila, né? Sem dúvida. Interessante. Mas que bom. Ana, e para seu crescimento como pessoa e ainda como profissional, você continua estudando mais alguma coisa? Ah, com certeza. Eu adoro estudar, eu estou sempre estudando, estou sempre estudando alguma coisa. E aí, durante a pandemia, eu voltei para a faculdade e eu estou fazendo faculdade de Direito, sou aluna do 5º semestre de Direito nas Faculdades Integradas Campos Sales, onde eu também dou aula de teatro para as graduações. Qual área do Direito você vai escolher? Não, eu vou trabalhar junto com
com a cultura, né? Eu vou ali para a área dos direitos culturais, para fazer um link, né? Para estar mais de acordo com a minha trajetória. Exatamente. E você que entende bem disso, né? Vai realmente ajudar muita gente. Ah, tomara. Sucesso. Obrigada. Ana, eu quero que você volte outras vezes aqui, viu? Com certeza, com todo prazer. Próximos espetáculos que você possa montar, tá? E fica um convite para o teu marido vir falar também, né? Com certeza. Aqui. Eu queria que você falasse seus contatos. Claro. Nós vamos escrever aqui também, né? Ah, tá, claro. Então, a escola. Del Vecchio, aulas de música e balé Anaguasque. Fica na rua Pio 11, 431, no Alto da Lapa, aqui em São Paulo. Telefone 11 91268 5808. É o telefone do espaço. E as redes sociais. As redes sociais, vocês podem acompanhar o nosso trabalho pelas seguintes redes sociais. Instagram, @Anaguasque, @AnaguasqueArtes, @Balé Anaguasque. E da escola de música, @Del Vecchio, aulas de música. Perfeito. Ana, E tem o YouTube do balé também, o YouTube Balé Anaguasque, que lá tem outros conteúdos de história da dança, história do balé, história da dança contemporânea, onde surge a dança moderna, as danças primitivas, né, falando do como a dança está presente aí desde o princípio da humanidade. Então tem outros conteúdos ali bem bacanas e também tem aulas completas no canal de YouTube. Perfeito. Ana, eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, mães que às vezes têm filhos pequenos, né, filhas pequenas aí, querem entrar nesse mundo maravilhoso da dança em geral, né? E também outras pessoas. Você falou até que pessoas adultas também podem, né, participar. Queria que você deixasse uma mensagem. Não, a dança é para todos. Dancem, a gente precisa dançar. A dança acolhe a alma, conforta a alma. A dança cuida dos machucados interiores. A dança faz com que a gente possa dar os nossos passos na vida com mais leveza. Ok. Tá bom. Volte outras vezes. Muito obrigado. Gratidão, tá? Eu te agradeço. Obrigada. Obrigado pelo espaço. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Anaguasque, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.